Kufiutet 119, tá certo? Página 147, para quem está com a tradução em português. Nós paramos no 28, Dalfa Nafshi Mitugah, só estou voltando ele um pouquinho. Vamos lá. Então, nós comentamos na aula anterior que essa frase, Dalfa Nafshi, Dalfa, a gente traduziu, já, na tradução acho que está, cadê 28? Minha alma funde de sofrimento. Muito bem. Na tradução, como está no Rashi, ele traduz literalmente isso como vazamento. Tá? Em hebraico moderno também se usa isso, a palavra talfa ou diluf, enfim, que é a ideia de vazar, mas o conceito aqui é: minha alma está se desgastando. Deixa eu voltar para o ponto de partida. Dá para ouvir? Página 147. Sim? Tá. Então vamos lá. 28, isso, tá? Vejam bem. O rei Davi, aqui no Teilim, alguém tá com o som ligado e tá atrapalhando aí, tá? Deu pro pessoal desligar o som aí, obrigado. Isso. Tá, vamos lá. A ideia aqui é de que Davi da Melech, o rei Davi, no Teilim, em todo ele, de modo geral, tem alguns salmos que não são do rei Davi, como não está escrito propriamente ali, mas aqui no caso ele é. Nessa frase, ele está dizendo: minha alma está se desgastando, está vazando, no sentido de estar acabando aos pouquinhos. Em que sentido? No sentido de que há isso, já dei esse pedaço, é de que há um desgaste. O rei Davi estava sendo perseguido já durante muito tempo, ele sofreu em várias e várias situações diferentes de perigo, seja por inimigos, seja por ser atacado, seja por estar atacando, enfim. E ele diz que, se for olhar pelos tsures, se for olhar pelos sofrimentos que ele está passando, minha alma está se desgastando aos pouquinhos, ou seja, o sofrimento tira o ânimo da pessoa, tira a alma, por assim dizer, da pessoa, tá? Ele fala: Kaimeni kidverecha, eu peço a Hashem, por favor, me faz aguentar de acordo com a tua palavra, me sustenta, me dá continuidade, como foi dito para o profeta, para o Navi Natan, que disse para ele que o reinado dele ia ser duradouro. O sentido aqui de Hashem me sustenta, ligado com a ideia de minha alma está se desgastando aos pouquinhos, tá? Um dos comentários diz aqui, Me'am Loez, ele traz a seguinte ideia: hoje em dia, depois que foi destruído o Beit HaMikdash, não há um dia que passe sem tsuras, sem problemas. E por isso que a gente tem esse desgaste diário, tá? No entanto, diz o Talmud, o rei Davi tinha um outro tipo de tsuras, além desse que a gente tem todo dia. E isso é curioso, é um parênteses, tá? Existe uma discussão no Talmud, assim, quem não tiver o que fazer, já tem em português, Brachot, Masechet Brachot, Tratado de Brachot, já tem isso traduzido, inclusive, em português, em 3 volumes, tá? No terceiro volume, capítulo 9 de Masechet Brachot, existe um trecho inteiro do Talmud que fala sobre sonhos.
sonhos, o significado dos sonhos, o porquê dos sonhos, enfim, ele entra em vários detalhes sobre sonhos, traz a interpretação de sonhos, interessante, tá? Capítulo 9 do Masechet Brachot no Talmud, e lá ele menciona uma curiosidade, alguém, e aqui no Me'am Lo'ez ele diz que esse alguém está se referindo ao rei Davi, Kol Yamav Shel David Lo Ra'a Halom Tov. A vida inteira o rei Davi não teve um bom sonho. Ele sempre sonhava com alguma coisa complicada, enfim, que deixava ele perturbado. Então, espera. Eu vou pegar só esse detalhe, tá? Então, no Me'am Lo'ez ele traz a seguinte ideia. É ruim ter sonhos não bons, vamos chamar assim, não animados, continuamente. Será que isso é ruim? Então, o Talmud, naquele trecho de Brachot, fala sobre o seguinte: Atzivuta mistayer. A tristeza de ter tido um sonho ruim poupa você de ter uma realidade ruim. Curioso isso. Interessante, tá? Em outras palavras, aqui o Me'am Lo'ez está trazendo que o rei Davi está falando, minha alma está se desgastando. Mas isso, quer dizer, esses sonhos ruins não são, vou fazer uma pergunta, do inconsciente. Então vamos chegar lá. Eu vou dar uma palhinha rápida sobre sonhos, tá? Mas é interessante que ele traz aqui a seguinte ideia. O rei Davi estava sofrendo com sonhos, de acordo com essa explicação que está no Me'am Lo'ez, e esses sonhos perturbavam, e ele diz, isso me desgasta, mas ao mesmo tempo isso é bom. Eu sei que a tua promessa vai estar em pé. O que quer dizer isso é bom? Então explica a Gemara que é difícil você ter uma regra muito clara sobre que sonhos são uma premonição, ou quais não são, são premonitórios, enfim. Mas existe essa regra de que muitas vezes um sonho ruim vem poupar a gente de uma realidade ruim. Curioso. Então ele estava dizendo, de acordo com essa explicação do Me'am Lo'ez, o rei Davi estaria dizendo, minha alma está indo embora, quer dizer, eu estou sofrendo com esses sonhos, mas isso é bom, porque eu sofro no sonho. Na realidade, eu não preciso mais sofrer. Tá. Agora eu vou fazer um rápido parênteses. Então, nesse trecho do Talmud, se fala sobre uma série de coisas, mas não está muito claro. Se fala sobre interpretação de sonhos, se fala que os sonhos são uma mensagem e que essa mensagem tem que ser decifrada. Eles dão algumas ideias de como decifrar essas ideias. Por exemplo, quem sonha com água fervendo, panela, água fervendo, coisa assim, isso é um sinal de que ele vai ter muita paz. Paz. Shalom. Shulam. Vai falar, o que tem isso a ver com paz? Então explica, explica o Rashi. Se você não é cozinheira ou cozinheiro que fica vendo panela o dia inteiro, você é capaz de sonhar com isso depois. Enfim, tá, mas se você não está se não é no seu métier, vamos dizer assim, tá? Então é possível que isso seja um sinal de que você vai ter muita paz. Por quê? Porque os grandes inimigos da natureza são a água e o fogo. E o único jeito de juntar os dois é com a panela. Com a panela você consegue unir dois grandes inimigos. Então isso é um sinal de paz. Isso é para dar uma ideia de como que a coisa vai em termos de interpretação. É difícil você conseguir sozinho interpretar esse tipo de coisa. Você olha e fala, o que tem a ver? Tá? Então, sim, e fogo seria mais de guerra, enfim. Então, ali o Talmud dá várias e várias interpretações, ideias, para a gente poder entender. Eu vou tentar dar um pouquinho, não vai ajudar, mas alguma ideia, tá? Dá a entender do que consta lá no Talmud, mas está muito mais claro na Hassidut, que existem basicamente dois tipos de sonhos. Sonhos da alma divina e sonhos da alma animal.
Isso é difícil, às vezes, nós mesmos conseguir entender ou saber se esse sonho veio da alma divina ou alma animal. Por isso, normalmente, se pede para alguém de fora interpretar os sonhos, que talvez essa pessoa consiga ter mais objetividade do que a gente. Enfim, tá bom. O que significaria sonhos da alma animal? Então, a explicação seria basicamente a seguinte: tudo que a gente vê, ouve, tudo que a gente capta com os 5 sentidos está gravado dentro da gente. Sensações, enfim, ideias, sentimentos, tudo isso está gravado. Só que é uma quantidade enorme, absurda de informação e que vai se acumulando. E muita informação acumulada trava a máquina, ou pode travar a máquina, não dá espaço para isso tudo. E aí, então, Hashem criou a gente de tal maneira que no momento em que a gente dorme, a informação excessiva, desnecessária que a gente absorveu é jogada para algum lugar do subconsciente, algum lugar. Mas é jogado, é tirado da mesa para a gente poder trabalhar, porque a mesa cheia de coisa não dá para trabalhar. Muito bem. Então isso é tirado da frente do cérebro, vamos dizer assim, da nossa consciência, e vai para um... No momento que isso está sendo arquivado, que é o momento que a gente está dormindo, então é possível que a gente sonhe com coisas que a gente sentiu, viu, pensou, enfim, durante o dia. Então, esse tipo de sonhos não são premonitórios, não indicam absolutamente nada, porque eles são apenas um reflexo daquilo que a gente pensou, viu, vivenciou nesse dia, em outros dias, enfim, tá? Então, o Talmud dá um exemplo disso. Um rei que chegou para Shmuel, um dos grandes sábios do Talmud, e disse para ele: me falaram que você é um cara muito inteligente, me diz o que eu vou sonhar hoje à noite. Esse era o rei da Pérsia, e aí Shpurmalka, enfim, e esse rei, aí o Shmuel disse para ele: olha, o senhor vai sonhar hoje à noite que vai estar pastoreando um rebanho de lagartos, porcos, sei lá, um animal não muito simpático, com um cajado de ouro para o rei de Roma, que estava em guerra com o rei da Pérsia. Então, óbvio que o rei da Pérsia ficou pensando o dia inteiro: que história é essa de cajado de ouro, lagartos e isso e aquilo, por que eu vou estar fazendo isso? Enfim, estava perturbado, o que isso pode indicar? E não deu outra, sonhou com isso de noite. Por quê? Porque ele foi praticamente estimulado a sonhar isso. Tá? Ou seja, o Shmuel conseguiu fazer ele querer sonhar isso. Tá? Então você vê que esse tipo de sonho vem dos pensamentos do dia. Tá? Muito bem. Existe uma outra possibilidade, que são os sonhos da alma divina. Como assim? A alma animal, ela está ligada com o funcionamento do corpo. Então, quando a gente dorme, a alma animal não vai embora. Não tem por que ela ir embora. Ela tem que manter a circulação do sangue, tem que manter a respiração, tem que manter a digestão. Mas o que vai embora é a consciência, o raciocínio. Tá? Então a gente fica apenas com o poder da imaginação, que é o que normalmente faz os sonhos funcionarem, e o resto do corpo funcionando, mas não a consciência. Tá? Para onde vai essa consciência? Para onde ela foi? Para onde foi o raciocínio? Tá? Então o raciocínio e a consciência são uma característica típica da alma divina. E a alma divina é um pedaço de Hashem, por assim dizer, que Hashem coloca dentro da gente para cumprir uma missão nesse planeta, nessa vida que a gente está aqui, que são as mitzvot que a gente tem a fazer. Essa missão nos é cobrada todo dia. Então, quando a gente dorme, a alma divina sai, por assim dizer também, e presta contas daquilo que ela fez ou deixou de fazer, da sua missão. Ela sai toda noite? Então, toda vez que a gente dorme, a alma sai, tá? Isso. Então, nesse momento, ela está prestando contas a Hashem da sua missão. Nesse momento, a alma divina está num âmbito espiritual. Ela saiu do físico e ela está no espiritual. Então, acontece nesse momento uma coisa curiosa. Ela continua ligada com a gente, com o corpo, mas ela está, por assim dizer, fora do corpo. Tá? Então, nesse momento, essa alma tem a oportunidade, ou tem a possibilidade de enxergar coisas além do tempo, porque ela está fora do esquema de tempo e espaço.
ela pode receber mensagens lá de cima, de repente, se for o caso, se for necessário, se tiver que ser, ela vai receber. Então, é um canal que se abre para o espiritual. Tá? Daí porque você ter certas profecias que foram dadas no sonho, porque esse é o momento que ela está ligada com o espiritual. Tá? Então, se eu for olhar do ponto de vista da alma divina, os sonhos que vêm da alma divina podem ser premonitórios, podem ser mensagens, podem ser comunicações do outro mundo, de outras almas, enfim, por quê? Porque ela já está num outro âmbito. Tá? Então, nesse caso, a gente poderia dizer, esse tipo de sonhos podem ser profecias ou podem ser coisas que têm um significado mais profundo. Tá? O difícil é a gente conseguir entender ou saber, definir se o sonho da gente veio da alma divina ou da alma animal. Isso é outra questão. Tá? Isso é só um parênteses dentro do que a gente está falando. Então, isso é complicado. A gente não vai pagar para ver, né? Porque certas mensagens a gente não vai pagar, não vai ver, não vai. A gente tem que testar para ver se realmente é verdade. Tudo bem? Se deixar para lá, pode acontecer. De novo, eu não tenho como determinar. O que eu digo é o seguinte. Interpretar sonhos, você tem isso no Talmud. Você tem a ideia de que se uma pessoa está muito perturbada por um sonho, isso pode acontecer, porque a gente não tem noção do que isso significa. Então, nesse caso, a pessoa pode melhorar o seu sonho. Em que sentido? Então, você encontra duas possibilidades. Também, nesse mesmo trecho do Talmud fala sobre isso. Uma possibilidade é a seguinte. Algumas vezes por ano, nós Ashkenazim, temos a oportunidade de ouvir Birkat Kohanim. Os Kohanim dando brachá para a gente. Yom Kippur, Sukkot, Pesach, enfim, Shavuot. E nessas oportunidades, a brachá que eles estão dando não é deles, eles são apenas um canal para a brachá que a Hashem está dando para a gente, para a bênção que a Hashem está dando para a gente. Então, nesse momento, se vocês olharem no Sidur, tem uma oração, uma espécie de pedido para que os nossos sonhos, que se por algum motivo perturbaram a gente, que a Hashem transforme. Então a gente usa esse momento dessa brachá para pedir também para que os nossos sonhos, que por algum motivo tenham perturbado a gente, que eles sejam modificados. Se eles são algo não bom, que sejam modificados e transformados em algo bom. Isso é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é chamar 3 amigos, 3 pessoas próximas, que vão nos dar um apoio, vão nos dizer que isso foi para o bem, fica tranquilo. Tem vários textos, inclusive tem alguns sidurim que tem esse texto, onde se falam vários psukim, vários trechos da Torá que falam sobre transformar negativo em positivo. E aí esses 3 amigos ou amigas, enfim, vão ouvir o sonho que a pessoa teve, que deixou ela perturbada por algum motivo. E aí essa pessoa, esses 3 amigos ou amigas, enfim, vão dizer, não, seu sonho é para o bem, seu sonho é para o bem, seu sonho é para o bem, e vão dizer esses vários psukim, abençoando a pessoa para que isso se transforme para o bem. Então, novamente, tanto de uma forma ou de outra, a gente não sabe se os sonhos são da alma divina ou da alma animal, a gente não tem muita noção disso, mas se a gente estiver perturbado por algum motivo, então a gente já tem 3 saídas. Pode ser que foi muito bom sonhar com uma coisa ruim, porque aí pelo menos não acontece, fica só no sofrimento do sonho. Segunda coisa, como a gente falou, pode ser que é da alma animal, apenas um reflexo de alguma coisa que a gente pensou no outro dia. Ou se for da alma divina, então a gente vai procurar a brachá dos Kohanim, ou pedir para os amigos para interpretar isso de forma positiva. Que possa decifrar se é alma animal, se é alma... Eu não tenho endereço para lhe dar. É possível que tenha alguém, mas eu não conheço. Entende o que eu quero dizer? Eu não conheço. Por quê? O Talmud... Não. Eu vou te dizer, vai ser para o bem, fica tranquilo. É isso que eu vou te falar. Quer ver uma coisa interessante? Sonhei com a minha mãe. Para mim é uma coisa boa. E por que não? Também. Entendeu? Sim. Não é carregar preocupação. Isso. Ai, pelo amor de Deus, sonhei que eu estava nadando e não acabava de nadar. Isso, tá Aí bom. você fala aí da água morna. Que a água é bom, a água é sempre brachá. Tá bom, tudo bem. De novo, veja bem, as pessoas sonham em nadar. Isso quer dizer que não vai acontecer?
Nada. Continua na Bom, enfim, não sei, não tenho como interpretar, Então, tá? esses sonhos não têm significado. Não é que não tem significado. Eu não tenho, seria muita presunção da minha parte dizer, eu sei agora uma explicação, um sentido. Tem. Veja bem, eu não estou dizendo que não tem ninguém nesse mundo que saiba isso. Eu não conheço. Então, deixa eu só explicar. Um dos livros que Freud escreveu, se não os primeiros, foi sobre sonhos. Esqueci o nome do livro, em alemão, enfim. Tá? É bem provável, eu não vou dizer que eu não conheço o livro a fundo, então não é minha área, então eu estou entrando numa área que não vamos assim, que não tem, é só um comentário, tá? É bem provável que ele interpretou os sonhos do ponto de vista da alma animal, porque isso é mais fácil. Então, como que esse sonho reflete alguma coisa que você pensou, sentiu, imaginou? Tudo bem, isso é mais fácil da gente, vamos dizer assim, tentar entender ou tentar interpretar. Mas isso não quer dizer que todos os sonhos que a gente tem vêm da alma animal. Digamos que ele esteja certo, que a interpretação dele é correta e que realmente tem a ver com as ansiedades da pessoa ou com as coisas que a pessoa pensou ou se preocupou durante... Enfim, pode ser, tá? Então, esse seria o lado... Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Eu preciso confirmar a fonte, mas se eu não estou enganado, o Rebbe anterior escreve, ele tem vários diários sobre a vida dele, e num dos diários ele comenta que em 1906, se eu não me engano, 5 ou 6, ele esteve com o seu pai, o quinto Rebbe Reshab, em Viena, que o pai, o Rebbe Reshab, foi procurar um neurologista em Viena. Tá? O nosso Rebbe comenta sobre essa anotação do sogro dele, do Rebbe anterior, que esse neurologista em Viena chamava-se Freud. O Rebbe anterior não escreve isso, o nosso Rebbe escreve isso. Tá? Que esse era o tal do neurologista. E aí, o Rebbe anterior descreve uma conversa entre o pai dele, o quinto Rebbe, e Freud, em 1905, 6 só. Tá? Então, nessa conversa, Freud pergunta para o Rebbe, o que você faz? Então, ele diz... Eu trabalho com a minha alma divina, por assim dizer, com meu intelecto, para que ele domine as minhas emoções. E aí Freud diz, impossível. O intelecto e as emoções são dois continentes separados, distantes, tem um mar enorme entre eles. E o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe, diz para ele, e qual é o problema? Hoje em dia já tem cabos telegráficos, naquela época, que ligam os continentes. Cabos telegráficos que ligam os continentes. Então, não é impossível ligar a emoção com o intelecto. E a impressão no final dessa conversa do Rebbe, do quinto Rebbe, teria sido que Freud, eu não sei se a expressão está lá nas anotações do Rebbe, mas eu me lembro de ter lido isso em algum lugar, que o Rebbe descreveu da seguinte maneira: Freud cavou fundo na alma da pessoa e só achou sujeira, só achou lixo, só achou coisas ruins, tá? Para quem entende um pouquinho de Freud, sabe do que eu estou falando. Se ele tivesse cavado mais um pouquinho, ele achava a alma divina. Ou seja, que ele ficou só na alma animal. E realmente, na alma animal, pode ser que tenha um monte de coisas não muito agradáveis, mas tem a alma divina. Ele não conseguiu chegar até a alma divina.